Deixa eu dar o bom dia ao nosso convidado de hoje. Eu recebo com muito carinho. É sempre uma satisfação tê-lo aqui no programa Primeira Mão, porque quando a gente traz o Renato Almeida aqui pro programa, a gente sabe que é, né, um dia de debates em alto nível, de discussões de interesse da população, em temas muitas vezes complexos, que a gente tenta aqui descomplicar para que o povo entenda, né? E tem muita rádio que não faz isso, muita emissora que não faz isso. Umas se preocupa só em bater no governo, outras em aliviar para o governo. E a gente aqui tenta explicar para a população o que está acontecendo na cidade. E muito obrigado, Renato, por ter vindo, pela disponibilidade. Né? Espero que hoje a gente possa aí descomplicar a mente dos nossos ouvintes, né, da população alagoense acerca aí das novidades em relação às novas taxações e ao IPTU, que agora a última parcela vai ser paga em janeiro. Bom dia, Renato Almeida, seja bem-vindo. Bom dia para o nosso âncora Caio Pimenta, bom dia para os nossos competentíssimos comentaristas, Chico Reis, José Gomes, Luciano Reis, Carlos Davi, e ao meu xará, Renato Ferreira, aí no comando, né, técnico do áudio e do vídeo do programa. Desde já me coloco à disposição para manifestar algumas opiniões acerca da matéria tributária, naturalmente reconhecendo a qualidade dos comentários já manifestados pela bancada do programa. Eu vou ser justo aqui com este programa, porque quem trouxe à baila essa discussão, e muito bem trazido, foi o Chico Reis, fez um belíssimo comentário a respeito, né, desta taxa de lixo que vai vir junto da conta de água e essa preocupação com a legalidade da cobrança da última parcela do IPTU no exercício financeiro, né, de 2022. O Chico, né, pela experiência que tem como prefeito da cidade, nunca ouviu falar nisso. Eu, mais novo também, nunca ouvi falar. É a primeira vez, mas vamos ver se o Renato Almeida, né, consegue explicar as situações. Mas eu vou dar a oportunidade para que o Chico possa fazer as primeiras perguntas para o Renato Almeida. Fica à vontade, Chico. Muito obrigado, Caio. Que prazer enorme poder receber aqui nos nossos estúdios, via telefone, pelo menos, essa pessoa que é um dos orgulhos que nós temos em Alagoinhas, porque pode nos representar com toda a dignidade possível e o brilhantismo natural da sua carreira, que é Renato. Tenho muito orgulho em tê-lo como amigo, mas não posso esquecer que, mesmo sem querer, ele tem se colocado como professor na minha vida e seguindo os seus ensinamentos, assim, de maneira didática, como ele se comporta, eu me daria muito bem, não só dentro do caráter profissional, bem como a sua vida pessoal, que ele tem se distinguido por ser esse excelente pai de família que é. Portanto, inicio desejando a Renato toda a sorte possível para ele e para a família, agradecendo a sua colaboração, sempre disponível, se colocando à disposição quando a gente tem dúvidas sobre as questões tributárias de nossa cidade e colocando o seu arsenal de informação, o seu cabedal instrutivo à disposição nossa e do povo de Alagoinhas. Eu gostaria de me concentrar, portanto, Caio, na questão do IPTU, né, porque essa é uma experiência inusitada que nós temos passado em Alagoinhas e eu vivo permanentemente com dúvidas a respeito da validade de algumas atitudes que foram adotadas pelo atual governo na cobrança do IPTU. Meu amigo Renato, o artigo 77 do Código Tributário de Alagoinhas, que foi aprovado pela Lei 144 de 2020, traz consignado que o fato gerador do IPTU ocorre sempre em 1º de janeiro de cada exercício. Assim, ao estender o vencimento do imposto, o governo, no meu entender, invade o período de incidência do fato gerador do IPTU, conforme definido no referido Código Tributário.
Em função disso, e para que a gente aproveite melhor o tempo, eu lhe faço 3 perguntas que são dúvidas que eu tenho e você conduz da melhor maneira possível. A primeira pergunta é se o governo pode parcelar tributos até 2022, no caso, o IPTU. A segunda pergunta: o governo poderá contabilizar estas receitas como sendo receitas de 2021, já que há uma parcela a ser cobrada em 2022? E, por fim, na sua opinião, querido amigo, quais os efeitos destas medidas no funcionamento da máquina e na vida das pessoas? Seja bem-vindo ao programa e, como sempre, aos nossos corações, Renato. Chico, eu fiquei por algum momento sem o áudio. Seria possível, amigo, repetir as perguntas? Perfeitamente. As perguntas são as seguintes. A primeira pergunta: o governo pode parcelar esse tributo do IPTU? Você ouviu a informação que eu repassei a respeito do IPTU? Ouviu? Muito bem. Então, a primeira pergunta é se o governo poderia parcelar esses tributos até 2022, já que a gente tem uma cobrança em janeiro de 2022. O governo poderá contabilizar essas receitas, principalmente a cobrada em 2022, como sendo receita de 2021? E a terceira pergunta é, na sua opinião, quais os efeitos destas medidas no funcionamento da máquina e na vida das pessoas, querido amigo? Ok, Chico. Muito bem. Vamos começar, então, com relação à questão que primeiro foi colocada, se o governo poderia parcelar os tributos. Em verdade, o IPTU ele nunca foi parcelado em Alagoinhas. Só existem 2 modalidades de parcelamentos previstas no Código Tributário do município. O parcelamento ordinário, em que pode ser parcelado em até 60 parcelas, o débito tributário, e a segunda modalidade, que é um parcelamento chamado parcelamento especial, que pode ser concedido pelo secretário da Fazenda, no caso, pela secretária da Fazenda, em até 72 parcelas. Essas 2 modalidades de parcelamento, Chico, só será possível se o débito se referir a exercícios anteriores, ou seja, se esses débitos tivessem origem no exercício de 2020 para trás. Mesmo assim, ambos os parcelamentos acontecem por requerimento do contribuinte, mediante um termo de assunção de dívida. No caso, o que está acontecendo em Alagoinhas é uma outra coisa. O governo regulamentou essa matéria através de um calendário fiscal e estabeleceu 3 datas para vencimento do imposto. Observe que até aí não estamos falando em débito tributário, nós estamos falando em imposto que ainda não está vencido. Neste calendário, o governo estabeleceu 3 datas: novembro, dezembro de 2021 e mais janeiro de 2022. Se ele pode fazer isso, eu não encontro dificuldades no Código Tributário. Por quê? Porque o Código Tributário remete essa questão do governo regulamentar a forma e o prazo de pagamento dos tributos. O que me parece estranho nessa questão aí é que, no decreto que estabeleceu esse calendário, o governo dispõe que o contribuinte fará o recolhimento mediante um DAM, documento de arrecadação municipal, cujo documento não existe definição no Código Tributário do município de Alagoinhas. Quer dizer, o município de Alagoinhas não definiu o que é um documento de arrecadação municipal. Esse documento é o quê? Quantos campos ele tem? Quais são esses campos? A que se destina? O documento de arrecadação terá código de barra ou não, por exemplo? Está entendendo, Chico? Então, Perfeito. já como esse programa tem muito esse condão
de informar e de orientar, a gente já de antemão passa essa informação para o governo, que ele providencie, definir o documento de arrecadação municipal, sob pena do contribuinte apresentar em qualquer formato, mesmo porque o próprio governo emite documentos de arrecadação que não está definido no seu Código Tributário Municipal. Mas, do ponto de vista da legalidade, eu acredito que o governo não enfrentará dificuldades em poder fazer. A questão é que, a meu ver, ele não deveria ter feito. E aí, a gente já passa... A primeira pergunta, Chico, ficou claro aí? Com certeza. O entendimento ficou Então, claro? pronto. A resposta para a primeira pergunta é legal. Inclusive, o procurador jurídico, o Renato Almeida, me falou que a decisão foi tomada após um parecer contábil da Secretaria da Fazenda. Eu até solicitei esse parecer contábil para analisar, até agora não me foi enviado. Eu pedi na quinta-feira passada, né, ao procurador jurídico, até agora não foi me repassado, mas ele disse que existe sim um parecer contábil que embasa essa decisão da prefeitura, só para contextualizar, né, o assunto. Agora, essa questão de não haver, né, a descrição do que seria o DAN, realmente preocupa, né? Essa pergunta aqui, esse questionamento seu, Caio, ele vai encontrar aqui uma consonância e outro aspecto que precisa ser abordado. Seria mais afeto aí a segunda pergunta do Chico, que, salvo engano, foi se o governo poderia contabilizar essas receitas. Tá? Perfeito. Contabilizar em 2021, já que ele cobra em 2022. Isso. Veja bem, quem disciplina as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, por exemplo, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é uma lei de 1964, é a Lei 4.320, e nela se alimenta, inclusive, o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Pública do Setor Público, né? Manual de Contabilidade do Setor Público. No artigo 35 desta lei, Caio, está previsto que pertencem ao exercício financeiro, ou seja, pertencem a cada exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Ok? Então, de antemão, já não existe dúvida de que o IPTU, que será cobrado pela Prefeitura de Alagoinhas em 2022, ele é uma receita de 2022. Isso está muito claro. O governo não poderá deixar de reconhecer que esta receita é de 2022. Aí vem o questionamento. Ora, mas o fato gerador dessa obrigação não é de 2022. O fato gerador dessa obrigação é de 2021. Então, veja bem, o que é que está intrínseco aqui nesses dois conceitos? A receita arrecadada e a despesa empenhada. Isso tem muito a ver com um negócio chamado regime de caixa e regime de competência. O que é regime de caixa? É o ingresso efetivo, é o momento do ingresso da Receita Pública. A Receita Pública ingressou em 2022, regime de caixa era de 2022. O regime de competência, ele já está afeto ao exercício financeiro. Eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu recentemente em Alagoinhas para elucidar essa matéria. Um exemplo que afeta, inclusive, o governo nesse momento. O precatório do Fundeb, ele ingressou no município de Alagoinhas em 2022. O orçamento de Alagoinhas não estava preparado, no primeiro momento, para recepcionar, reconhecer esses recursos. E o governo enfrentou uma série de dificuldades, tendo que abrir créditos adicionais para recepcionar esses recursos. Por que o governo de Alagoinhas não contabilizou, então, essa receita como sendo de 2020, exatamente por causa do regime de caixa e o conceito de regime de competência? Por exemplo, um bom exemplo de regime de competência, e até Caio fez um comentário recente aí que eu achei muito interessante, que conheço restos a pagar, mas não conheço restos a receber. Verdade. Esse artigo 35, quando diz que despesas de um exercício são as despesas nele legalmente empenhadas,
significa dizer que a despesa precisa ser reconhecida naquele exercício e o governo reconhece uma despesa quando ele empenha a despesa. Até o governo empenhar a despesa, essa despesa não existe. Então, o resto da pagável só existe num determinado exercício se ele vier empenhado do exercício anterior, ou seja, ele já foi reconhecido lá. Então, ele observou o regime de competência. O regime de competência é o exercício fiscal. Trocando em miúdos, o que é que vai acontecer? Ainda tem um outro dispositivo que eu quero aproveitar para citar, que é o artigo 39 desta mesma lei 4.320, no qual o governo só poderá contabilizar determinada receita como sendo receita tributária no exercício em que ela foi arrecadada. A mesma lei, no artigo 39. Então, o governo só poderá reconhecer o IPTU de Alagoinhas, que será cobrado em janeiro, como sendo IPTU, se ele reconhecer que essa despesa é em 2022. Como ele não vai poder reconhecer isso, porque senão seria admitir que já está cobrando o IPTU de 2022, e aí ele não poderia cobrar novamente o IPTU, senão seria bitributação. O que é que resta ao governo fazer? A contabilidade, ela é casada com 3 sistemas. O sistema financeiro, o sistema orçamentário e o sistema patrimonial. O sistema financeiro e o sistema orçamentário se submetem ao regime de caixa. O regime patrimonial é o regime que se submete ao regime de competência, exercício financeiro. O que é que pode o governo fazer? E só tem esse caminho. Ele vai ter que reconhecer no sistema patrimonial essa receita e no sistema orçamentário e financeiro de 2022, isso vai aparecer como um crédito do governo. Digamos assim, Caio, um recebível, contas a receber. Sim. Então, o governo... Como se fosse uma questão que ele recebeu, né? Um processo e recebeu um dinheiro extra. Alô? Alô, tá me ouvindo, Renato? Estou ouvindo bem. Pronto. Estou dizendo, é como se fosse uma questão, dinheiro extra que ele recebeu no exercício 2021. Isso. Que esse imposto que será cobrado de 2021, em janeiro de 2022, ele é um crédito que o governo terá para receber em 2022, um recebível. Então, isso vai ser lançado direto nas variações patrimoniais. O que é que isso significa dizer? Que isso vai afetar o patrimônio da entidade, da prefeitura. E esse crédito virá de 2021 como um recebível, como um crédito de origem tributária que será recebido em 2022. Mas ele não poderá reconhecer isso como IPTU de 2022. Aí vem a terceira pergunta de Chico, para depois a gente abrir as discussões. Ora, se isso será lançado como um crédito, e ele, por ser um crédito, um recebível, ele afeta o patrimônio da entidade, ele gera um impacto na entidade. O que foi que, de fato, aconteceu com a entidade quando o governo tomou essa medida de cobrar o IPTU em 2022, que, a meu ver, foi uma medida absolutamente desastrosa do ponto de vista da gestão, porque, a partir de então, a gente precisa analisar o seguinte: quais foram os impactos que essa medida provocou na entidade? Para a gente entender o quanto isso significa, Caio. Sim. Em 2020, não 2021, só em 2020, o governo lançou de IPTU, eu não estou nem colocando taxas, só IPTU, o governo lançou 15 milhões. Se nós somarmos as taxas e mais o IPTU, que deveria ter sido arrecadado em 2021, eu acredito que esse montante chega a mais ou menos aí 35 milhões. Você imagine quantos serviços públicos deixarão de ser realizados em 2021 por conta dessa medida do governo lançar mão. Na prática, o que aconteceu? O governo municipal está lançando mão de arrecadar suas receitas, parte, pelo menos significativa delas, em 2021, e está jogando para 2022. Inclusive, Caio, eu não sei se você lembra, o pleito das forças empresariais, o tempo todo,
foi que o governo revogasse esse Código Tributário, passasse um ano discutindo as minorias. Verdade. E a partir de 2022 entrássemos com um novo código já totalmente ajustado. E o governo insistiu nessa tese. E só quem pode explicar isso é Chico Reis, porque conhece muito bem a professora Emília. E aí eu preciso fazer uma pergunta a Chico. Chico, Joaquim foi um menino teimoso, agora menino, porque foi uma teimosia sem tamanho. Para quê? Se depois o governo está jogando exatamente as receitas que ele deveria ter arrecadado para o próximo exercício. E aí, Caio, sim, nós encontramos diversos impactos. O primeiro deles, eu quero aproveitar o programa para chamar a atenção dos nossos vereadores, em especial a mesa diretora da Câmara, porque o primeiro impactado com essa medida que o governo vai tomar, ou seja, ele vai reconhecer que tem um ativo em 2021 e vai passar para 2022. Consequentemente, o governo deixará de contabilizar essa receita, porque ela só vai entrar em 2022 nos índices que impactam a aplicação do governo em diversas áreas, inclusive no repasse do 12º da Câmara. Então, a Câmara de Vereadores é a primeira impactada com essa medida, porque terá uma redução nos 12º que serão repassados pelo governo ainda no exercício de 2021. A segunda pasta que eu enxergo muito impactada é a Secretaria de Saúde. Ao tomar essa medida, o governo também terá reduzido a base que serve, a base financeira, sobre a qual se calcula o índice, a aplicação compulsória em serviços de saúde. Então, observe que com menos recursos, esta pasta da Secretaria de Saúde terá agravado, inclusive, o comprometimento das receitas que recebe com folha. Isso. Porque o índice de folha, ele é calculado em cima das receitas daquela pasta. É o mínimo constitucional, para que a população entenda, né? Isso, o mínimo constitucional. Então, os 15% constitucional da saúde, ele será afetado, porque o governo terá menos 35 milhões sobre essa base. A outra pasta que será também severamente afetada será a Secretaria de Educação, porque, a exemplo da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação também terá o mesmo problema. Terá 35 milhões a menos na sua base para calcular o índice de aplicação. E aí, Caio, é que eu me pergunto até que ponto o Tribunal de Contas, quando for apreciar essas contas, não irá apontar esse problema. Porque quem se prejudicou com isso? Prejudicou o governo, que teve menos recursos, se prejudicou a sociedade, que não teve esses serviços disponibilizados. Por quê? Quando se elaborou o orçamento de 2021, o governo considerou, naturalmente, que arrecadaria os seus tributos. Se o governo lança a mão de arrecadar uma parcela significativa desses tributos no exercício, significa dizer que o governo também terá que ajustar os seus orçamentos. Ou seja, ele vai ter que escolher o que não fazer. E em pastas que prestam serviços essenciais à população. Eu não sei, cara, se eu estou conseguindo deixar claro. Não, perfeito. Perfeito. E isso explica, doutor Renato, muita coisa do que está acontecendo hoje em Alagoinhas. Quando as pessoas reclamam, como é que falta dinheiro na cidade? É dinheiro para o tapa-buraco, né, que agora está começando, dinheiro para os postos de saúde, né, contratação de médicos. Está aí uma da justificativa. 35 milhões a menos. E aí, Caio, a gente enfrenta outros problemas, que são mais técnicos, mas são outros problemas tão graves quanto. Por exemplo, o governo lançou o IPTU, quando ele lança o IPTU, ele lança na sua integridade, sim, com disposições legais. Ele faz digamos assim, essa liberalidade, essa concessão desse calendário aí até 2022, por liberalidade dele. É uma decisão de ofício do Poder Executivo, discricionária do Poder Executivo. Isso. Só que, com isso aí, ele precisa lançar o IPTU integralmente de 2021 na sua dívida. Então, aquele contribuinte que não honrava os seus compromissos, como a Secretaria da Fazenda irá compatibilizar isso, compensar isso?
porque parte do imposto só está vencendo em 2022. E a dívida em 2021, ela é integral. Então, o governo terá, a meu ver, que terá muitas dificuldades para apurar sua dívida ativa de 2021. E mais, a única forma que ele terá é dividindo isso, esse bolo. Quando ele dividir, eu pergunto, você, inclusive, Caio, tem informação jurídica, como a Procuradoria irá ajuizar as ações de cobrança dessa dívida se ele não tem ainda o valor do débito integral correlato ao lançamento tributário, porque parte ainda não venceu? Ele vai dividir em duas ações? O que é que ele vai fazer? É um problema que Procópio. O doutor Renato, me permita. Ô Chico, só um instantinho, são 7 horas mais 50 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, é o último do programa. A gente tem que, claro, aqui cumprir os nossos compromissos, né, publicitários. Mas na volta a gente retoma as discussões, né, acerca não só do IPTU, mas também da taxa de lixo que vai ser cobrada em dezembro. 2 minutinhos, já a gente volta. Chico, você fazia uma pergunta para o Renato, o José Gomes também, fica à vontade para fazer também as suas perguntas. Eu queria aproveitar, diante da argumentação de doutor Renato a respeito dessa questão. Sim. Ele deixa claro que a lei define o exercício fiscal para a cobrança do IPTU. Isso começa no primeiro dia, o dia 1º de janeiro de cada exercício, e, por conseguinte, encerra-se ao final do ano. Quando o contribuinte atrasa, esse é o meu raciocínio, doutor, se for o caso, para ser reformulado, quando o contribuinte atrasa e paga o IPTU no ano seguinte, ele paga acrescido de juros e outras combinações que possam existir. No fato de 3 parcelas serem colocadas à disposição da população e uma dessas parcelas ficar para o ano seguinte, o mês de janeiro, e ser cobrada sem juro, o que significa que não há atraso, não poder-se-ia configurar a bitributação, já que em janeiro cobra-se um tributo sem juros, é um tributo atual. E no mesmo ano você vai cobrar novamente o IPTU, doutor Renato? Essa questão, Chico, o governo ele resolve em razão do lançamento do crédito tributário. Porque, assim, quando o governo encaminhou os carnês, ele notificou o contribuinte acerca do lançamento tributário do fato gerador de 2021. Então, não se configuraria a bitributação em razão disso. Mas você trouxe uma outra questão bastante complexa, e foi muito bom que você a trouxesse. Porque existe uma tese, a tese 980 de repercussão geral do STJ, que estabelece que no caso do parcelamento ou da divisão, que não é um parcelamento, do imposto por liberalidade do poder público, os encargos tributários, eles têm que ser cobrados 30 dias após a data de vencimento, por exemplo, da cota única. No caso de Alagoinhas esse ano, o governo terá que cobrar os encargos se o contribuinte não pagar a parcela de janeiro de 2022. Começa a contar os encargos a partir de dezembro de 2021. Entretanto, existem duas questões. Primeiro, enquanto não vencer o tributo, está suspensa a exigibilidade, ou melhor dizendo, não está suspensa a exigibilidade, porque não se trata de parcelamento. Então, nesse período é exigível a cobrança. E segundo, está interrompido até o vencimento lá em janeiro, está interrompido o prazo prescricional. Outro problema para o governo, Caio. O governo vai ter que fazer muito investimento para tratar no seu banco de dados apenas os contribuintes que se encontraram nessa situação. Por exemplo, o contribuinte que pagar, por exemplo, as 2 parcelas de 2021 e não pagar de 2022,
até essa data, ou se pagar, não pagar em 2022, está aí suspenso a prescrição. Então, inclusive, você tem que pegar, imagine que problema. Vai ter que pegar toda a base de dados dos contribuintes e separar estes, porque o prazo de prescrição da dívida é diferente dos demais, segundo a súmula do STJ. Imagine quanto investimento não será feito com tecnologia da informação para fazer isso. Situação. Ficou claro isso aí? Ficou claríssimo, claríssimo. Agora a gente fica apreensivo, Renato. Primeiro, como o TCM vai fazer a avaliação, né, da análise das contas. Segundo, como a prefeitura vai explicar isso tudo, né, e de certa forma explicar que a Alagoinhas não teve pelo menos uma perda que justificasse a situação, né, que a Alagoinhas se encontra, né, de quase abandono, né? A gente tem uma cidade realmente com problemas na área de saúde, na área de asfaltamento, graves. E é por falta de orçamento. O secretário diz, eu não tenho orçamento para fazer os serviços. Não, está faltando o quê? Dinheiro nas secretarias. E aí o governo fazendo, né, abrindo mão, né, de receita no ano corrente, né, vai receber em 2022. E o outro ponto, o Renato, que eu acho o mais importante, é como a Câmara Municipal de Alagoinhas vai se comportar diante do relatório do TCM. Porque com o Paulo César, a última conta do Paulo César, e nós tivemos CPI do SAAI, nós tivemos todas aquelas problemas elencados, e até o PT votou a favor das contas, né, da aprovação do Paulo César. PT que fez oposição, trabalhou os 8 anos para derrubar o Paulo César. Então, chega na hora H, né, a situação parece que muda, né? Todo mundo entra ali num acordo, que eu não sei qual é, às vezes não lê direito, né? Que agora está na moda não ler projeto, não ler material nenhum, e acaba aprovando as contas. Então é verdade, complicado. A própria Câmara de Vereadores terá dificuldades com as suas próprias contas, porque a Câmara de Vereadores também terá que fazer revisão dos seus investimentos, do seu plano de trabalho, porque também será afetada com essa redução do DODES. O trabalho legislativo também será impactado. Que triste. Ô Renato, a gente tinha muita coisa ainda para tratar, mas infelizmente são 7h51. Vou pedir perdão ao Gomes, né, que não teve a oportunidade de fazer pergunta. Né, mas o Luciano Reis está com a gente aí na linha, tem informações, inclusive. Caiu a ligação? Então dá para a gente seguir um pouquinho. Então vamos lá, Gomes, aproveita aí. Com a entrevista. A pergunta que eu tenho para fazer para o Renato Almeida é muito simples. Veja bem, na minha visão, doutor Renato, o cenário tributário das últimas décadas, excetuando esse ano de 2021 com esse imbróglio todo, foi extremamente favorável para que, com as receitas que ele proporcionou, nós tivéssemos um crescimento ordenado da cidade em todas as áreas. E nós não constatamos isso. Aqui o senhor, com a sua experiência, o seu conhecimento desse cenário tributário todos esses anos, com os estudos que o senhor tem feito, atribui o nosso crescimento ser inferior ao que as receitas tributárias sempre proporcionaram nas décadas passadas. Isso tudo está relacionado à falta de um planejamento de desenvolvimento econômico. O que a gente observa com essas estatísticas que Chico trouxe à luz é que existe em Alagoinhas uma concentração de renda exacerbada em detrimento de uma população que encontra-se numa situação crítica com relação, inclusive, a estados que têm um PIB muito inferior ao de Alagoinhas. E isso se explica, Gomes, em razão de nós termos abandonado ao longo do tempo o desenvolvimento das nossas matrizes econômicas. A gente consolidou a matriz da industrialização da água, essa está consolidada, mas nós temos outras matrizes tão importantes quanto. Nós tínhamos o polo ceramista, a produção agrícola de laranja, entre outros que foram esquecidos ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos um acervo aqui em Alagoinhas, caríssimos para se constituir e que poderia ter sido aproveitado já. É a questão do turismo. Nós temos uma ferrovia que não atende mais aos padrões do novo plano de transporte que está sendo desenvolvido nacional. E a nova ferrovia tem outra bitola, Alagoinhas,
essa ferrovia que está aí não serve para nada, mas serviria muito bem para o turismo. Nós temos um acervo arquitetônico histórico, que é a nossa estação ferroviária. Claro. Eu gostaria até, Caio, que você abrisse espaço, porque não vai dar tempo hoje, para tratar sobre isso. Sim. Mas tudo isso, Gomes, a gente deixa para tratar com mais tempo, mas isso tudo tem a ver com a falta de um planejamento de desenvolvimento econômico. Eu gostaria só, se ele tivesse tempo, rapidinho, Caio, Sim, de Renato. falar sobre o lixo, porque tem um problema sério com relação a essa cobrança na conta do serviço de água. Nós temos Seríssimo. 4 minutinhos, dá Por exemplo, tempo? Temos 4 minutinhos. Bom, rapidamente, o Vamos que é lá. que está acontecendo? Nem todo consumidor de água é usuário dos serviços de coleta de lixo, é assistido por esse serviço. Você só pode cobrar taxa àqueles que forem assistidos pelo serviço. Então, nas localidades aonde não existe esse serviço, mas existe o serviço de água, como o governo irá separar esses contribuintes? Essas contas d'água, fica no ar essa pergunta. Tá aí. Ok? A gente, inclusive, pede à secretária Rose, que vem aqui. Eu encontrei com ela semana passada. Ela disse: cara, eu tô sumida lá, né? Eu digo: bom, a senhora tá sabendo que a situação da senhora não tá muito confortável, né? Com a população esse ano, os aumentos de tributos e tal. Mas a gente tá aqui, né? Claro, sempre à disposição, para que o município possa expor a sua linha de pensamento, né? A sua linha de defesa para o que foi feito, né? O porquê que a Alagoinhas precisa disso. E como a Alagoinhas não vai sofrer os impactos, né, que o próprio Renato Almeida, de forma muito lógica, né, e bastante compreensível, colocou aqui pra gente no dia de hoje. A gente vai marcar um próximo dia, Renato, porque muita coisa ficou pra gente tratar. É verdade. Né? Eu, desde já, né, eu peço que você libere um momentinho da sua agenda semana que vem, pra gente voltar a tratar, né, da taxa do lixo, até porque, né, mais a miúde, porque dezembro, né, muita gente na conta de água deve receber mais uma tarifa, né, para pagar. Então, Tá a, bom, a nossa saber, missão cara, aqui é esclarecer os fatos para que a surpresa não venha, né, a surpresa desagradável para os nossos ouvintes. Ok. Então, eu aproveito já para me despedir Sim, dos Renato. nossos ouvintes, agradecer aí os nossos comentaristas, agradecer a você, Caio, lhe parabenizar por esse programa, porque, acima de tudo, esse programa presta um serviço ao governo e à sociedade, um programa que procura tratar as questões de maneira muito técnica, de maneira muito consistente e, inclusive, de maneira muito cordial. Então, bom dia a todos e bom dia também para vocês. Obrigado, Renato. Tá aí, Chico Gomes, entrevista com o Renato Almeida, muita gente acompanhando aqui. Mandar um abraço pro Denis do Barreiro, tá acompanhando.